Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos aguardar uns minutinhos só até que, de repente, mais pessoas entrem e então nós vamos dar início à nossa palestra aqui, Espiritualidade e Autoconhecimento na Prática. A gente preparou um conteúdo dinâmico, um conteúdo bem atual, com algumas reflexões que a gente acha interessantes de se fazer no momento atual que nós vivemos. E durante esse período aí de 55 minutos aproximadamente, eu vou estar aqui falando para vocês a respeito de um tema que, né, a gente preparou e que eu acredito que vai ser bem interessante. Só vamos aguardar mais uns minutinhos, tá bem? Muito bem, pessoal. Boa noite, boa noite. Isabel, seja bem-vinda. Sandra, Rodrigo, Rita e a Isabela também, que está por trás dos bastidores técnicos. Então, vamos começar agora a nossa palestra de hoje, né? Nesse dia
em que nos reunimos aqui para falar sobre espiritualidade e autoconhecimento na prática, nesse projeto chamado Projeto Colibri. Foi uma iniciativa que reúne cerca de 20 profissionais das mais diversas áreas, oferecendo algumas atividades de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para promover um contato mais profundo, um contato mais equilibrado e harmonioso consigo mesmo, nestes tempos tão difíceis que já estamos passando aí há vários meses. Então, com muita alegria, né, que hoje eu posso estar aqui, muito agradecido por este convite, para falar sobre esse tema que eu acredito ser um tema bastante especial. Não esquecer de dizer que esse projeto é um projeto com o qual você também pode contribuir. Nós temos os nossos canais no Facebook, no Instagram, basta procurar ali pelo Projeto Colibri, e você encontra toda a natureza da contribuição que você pode realizar para instituições que ajudam o ser humano nas mais diversas áreas, né? Todos os profissionais aí estão fazendo este trabalho para poder ajudar nesta finalidade. Então, aproveitar que a gente está dividindo alguns conteúdos aqui interessantes, algumas práticas e atividades também interessantes, para que isso também se reverta em benefício de outras pessoas que precisam. Tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Giordano Simadon, eu sou psicólogo de orientação junguiana e já há algum tempo na minha vida venho me dedicando aos estudos do gnosticismo ou da gnosis, né, como nós chamamos, que é um tipo de espiritualidade prática que se fundamenta especialmente no autoconhecimento. Então, mas hoje eu pretendo não falar muito nessa linguagem do gnosticismo, mas sim numa linguagem mais fluida, uma linguagem mais adaptada a uma mentalidade atual dos dias de hoje, né, para que a gente possa dialogar em termos mais atualizados, né, sobre o que seria essa espiritualidade. É inevitável que quando a gente fale sobre espiritualidade, a gente pense imediatamente em religião ou religiosidade, né? E esse é um assunto hoje que merece bastante atenção. Eu, pelo menos, me interesso bastante pelo assunto das religiões, porque existe um reconhecimento desde a psicologia analítica, a psicologia junguiana, que o ser humano é um animal religioso, que nós, como seres humanos, nós buscamos a religiosidade como uma espécie de instinto que nos leva à conexão com algo que é maior do que nós mesmos, né? Então, ao invés de nós vivermos a vida apenas preocupados ou atentos às necessidades do nosso corpo, às necessidades da nossa individualidade, a individualidade pautada nas nossas experiências de vida, nós também podemos colocar atenção em aspectos que costumou se chamar de transcendentes, aspectos da vida que estão muito mais além da nossa própria individualidade. Existe um certo momento da vida variável para cada um de nós, que nós nos sentimos chamados para responder a este impulso, às necessidades deste instinto de transcendência, esse instinto de conexão com algo que seja maior do que aquilo que nós percebemos como nosso próprio eu até então, né? Na psicologia é chamado de ego. Então a gente atende às necessidades do corpo, atende às necessidades emocionais, atende nossas necessidades intelectuais, educacionais. Nós nos alimentamos, nós estudamos, nós fazemos amigos, nós nos divertimos, nós aprendemos com as dificuldades da vida, mas chega um determinado momento em que, invariavelmente, vamos sentir uma tendência a buscar cultivar uma espiritualidade, onde vamos nos sentir impulsionados para buscar uma conexão mais profunda com isso que é o transcendente, com isso que é o espiritual, e nós também podemos entender isso como uma dimensão ainda mais profunda de nós mesmos, né? E para isso, né, dentro de uma visão assim histórica da civilização humana, para isso é que se formam, em primeiro momento, as religiões. As religiões se formam para atender a essa necessidade, que eu estou chamando aqui de instintiva do ser humano, por uma conexão mais abrangente, uma conexão transcendente com o mundo, com aquilo que é visível e invisível no mundo,
e também com aquela parte invisível de si mesmo, né? Nós, cada um de nós, podemos entrar em contato com uma questão mais profunda de nós mesmos, né? E isso também é transcendência, isso é também a vivência daquilo que está mais além do que é perceptível por nós. E existem, assim, inúmeras religiões no mundo. Eu acredito que isso é uma curiosidade muito interessante, né? Eu mesmo fiquei bastante impressionado quando, pesquisando esse assunto, descobri que no mundo existem catalogadas mais de 10.000 religiões diferentes. Realmente, existem mais de 10.000 religiões diferentes. Eu não disse 10 religiões diferentes. Talvez, se nós quisermos agora lembrar de cabeça quantas religiões nós conhecemos, nós vamos conseguir citar aí aproximadamente umas 10. E talvez no meio dessas 10 existam alguns movimentos ou grupos espiritualistas que nem são considerados assim religiões propriamente ditas. Mas quando você cataloga todas as religiões existentes, elas são realmente, né, cerca de 10.000 religiões distintas em todo o mundo. É um número bastante impressionante. Impressiona também que, de acordo com pesquisas mais ou menos recentes, né, que vão até são pelo menos dessa década ainda, de 2010 para frente, né, dizem que 84% das pessoas do mundo são filiadas a alguma dessas 10.000 religiões. Especialmente o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e outras religiões tradicionais ou de natureza folclórica também. Eu citei agora algumas das religiões às quais 84% da população do mundo declara-se afiliada ou filiada, né? Essas são tidas como as maiores religiões que existem no mundo. É curioso também pensar que existem cerca de 2 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo que se declaram cristãs. E isso dá aproximadamente entre 30% e 35% da população mundial. É um número bastante considerável, né? Seguido aí por 1,5 bilhão de muçulmanos, isso dá praticamente 25% da população, e 1 bilhão de hindus, 15%. Bastante gente, né, que se declara, se reconhece filiada a alguma religião. E lembrando sempre que nós estamos falando sobre isso porque as religiões são a forma como a civilização humana, né, reúne grupos através de crenças, através de ritos, através de procedimentos os mais diversos, né, estruturas hierárquicas, para poder acomodar a busca do ser humano por satisfazer este instinto de transcendência, a busca pela conexão com algo que está mais além de si mesmo, seja para o exterior, como também para o interior. Então, junto com esses dados aí que eu acabei levantando para fazer essa apresentação para vocês, alguns estudos dizem que uma em cada 6 pessoas em todo o mundo, ou cerca de 1 bilhão de pessoas, aproximadamente 15% das pessoas do mundo, não tem nenhuma filiação religiosa. Então, isso faz com que o grupo das pessoas que não são filiadas a nenhuma religião seja o terceiro maior grupo entre esses que nós estamos citando. Temos o cristianismo, depois o islamismo, as pessoas que não são filiadas a nenhuma religião, e depois nós temos os hindus, por exemplo, né? Surgiu uma pergunta rapidinha aqui: transcender é ir além do ego, certo? Transcender, a palavra transcender significa ir além de alguma coisa, né? No sentido psicológico e no sentido espiritual, transcender seria ir além daquilo que corresponde aos limites da nossa percepção de nós mesmos. Então, transcender é ir além do ego, exatamente. Uma definição agora simples que nós estamos trabalhando aqui juntos, né? Então, essa questão nos chama a atenção, porque o número de pessoas que se declara não ser filiada a nenhuma religião é muito grande. No entanto, isso não significa que pessoas que dizem que não são filiadas a nenhuma religião, que elas não tenham algum tipo de crença religiosa ou de crença espiritual, né? Por exemplo, nesse grupo de pessoas que se declara não afiliada a nenhuma religião, é normal as pessoas dizerem que acreditam em Deus, ou que acreditam em um poder superior, ou que acreditam em uma força invisível, ou que acreditam
em karma, por exemplo, né? Daí já pega uma ideia, um conceito específico de algumas dessas religiões. Acredita em karma, ou acredita em reencarnação, ou acredita em energias, né? Acredita na influência que o pensamento pode ter sobre as coisas. Então são ideias nas quais as pessoas, mesmo as pessoas que não são filiadas a nenhuma religião, elas tendem a cultivar dentro da sua individualidade, né? Da sua visão de mundo, tá? Então, é muito difícil você determinar o que seria o que se chama de irreligiosidade, tá? Porque irreligiosidade, ou uma pessoa irreligiosa, é uma pessoa que não é filiada a uma religião, mas não quer dizer que ela não cultive a sua religiosidade ou a sua espiritualidade. São questões semânticas, né, que a gente está definindo aqui para poder ter esse diálogo hoje. Então, uma pessoa que não se declara afiliada, eu não sou cristão, eu não sou budista, eu não sou hindu, mas eu tenho as minhas visões a respeito da espiritualidade. Isso é extremamente comum e torna, na verdade, ser muito difícil você determinar qual é o nível de irreligiosidade das pessoas, né? É complicado, por exemplo, no Japão, onde nós tivemos aí uma grande experiência recente, né? Durante quase um ano, vivendo a cultura, o idioma, as tradições, a religiosidade japonesas, né? Por exemplo, lá, e assim como em todo o Oriente, né, na China e outros países ali próximos, quando você fala em uma pessoa que não é afiliada a nenhuma religião, você está falando em cristianismo e budismo. Mas você tem muitas pessoas que praticam as religiões tradicionais do Japão, né, originárias do Japão, como, por exemplo, é o caso, né, das variantes ali do shintoísmo, né? O shintoísmo em si, que é essa religião originária do Japão, um praticante do shintoísmo, ele é considerado irreligioso, porque ele não está conectado ou filiado a uma dessas grandes religiões. Torna muito difícil, então, né, você determinar o que é ser religioso, o que não é ser religioso, né? É engraçado também, curioso de se notar, que no mundo islâmico, né, uma pessoa que, por exemplo, ela não pratica, né, a, as regras, né, mais duras, né, da lei do Islã, ela também pode ser considerada irreligiosa. E os judeus que não praticam o judaísmo ortodoxo, eles também cairiam nessa mesma categoria. Então, essas pesquisas elas nos dão dados de referência para a gente entender como é que está a situação do mundo hoje em relação à religiosidade, às religiões e à espiritualidade, né? Vivendo na sociedade, nós conhecemos diversas pessoas que possuem ideias, conceitos os mais diversos sobre a espiritualidade. E hoje a espiritualidade ela é uma coisa assim bastante fluida, digamos. Ela é bastante mutável também. Existe uma grande facilidade com que as pessoas mudam de ideias espirituais, né? Uma hora estão conectadas com uma determinada vertente religiosa e ao mesmo tempo participam de outro grupo religioso e depois se desligam daquele grupo e leem um livro e gostam daquele conceito. E eu não estou aqui para dizer que isso é algo ruim, né? Apenas para reconhecer uma realidade que nos cerca e de repente nós mesmos podemos observar que fazemos isso, né? A grande maioria das pessoas com quem a gente se relaciona, pelo menos no Brasil, se declara cristã e até bem pouco tempo atrás, pelo menos, a grande maioria era católica. Mas é uma maioria de católicos que muitas vezes frequenta o centro espírita, né? E é claro que o espiritismo ele comunga de elementos comuns ao cristianismo, inclusive o espiritismo se declara uma vertente do cristianismo, né? Mas são religiões diferentes, né? Tem muitas pessoas que se declaram católicas, por exemplo, se elas forem fazer uma inscrição para algum concurso e lá nessa inscrição perguntarem para ela qual é a sua religião, elas vão escrever católicas ou cristãs, mas frequentam centros budistas uma vez por semana, pelo menos, cultivam a meditação. Quando buscam algum tipo de terapia, né, podem buscar terapias essas terapias mais conectadas com o mundo New Age, né, o mundo da nova era, a espiritualidade chamada mais pós-moderna, né, contemporânea. Então, como por exemplo barras de Access ou Theta Healing,
ou Magnified Healing, que vocês já devem ter visto ou ter sido convidados para algum desses tipos de atividade. Então, são formatos de espiritualidade bem atuais, bem modernos, assim, e que também dentro desses mesmos grupos é muito fluido, assim, qual é as práticas que são realizadas, as crenças que são compartilhadas, né? Os livros que são lidos, né? É muito difícil você encontrar um dogma rígido, uma doutrina rígida para prender as pessoas nesses grupos, né? E isso é uma característica da espiritualidade contemporânea. As pessoas hoje, quando buscam a espiritualidade, elas não se prendem tanto mais no dogma das religiões, das grandes religiões, ou das suas religiões de origem familiar, não se prendem mais nas recomendações do padre, do sacerdote, do pastor, do cura, do swami, ou do líder que representa a sua vertente religiosa. Hoje em dia as pessoas elas sentem-se muito mais no direito de buscar a sua religiosidade ou complementação à prática religiosa de uma forma bastante individual, bastante particular, que atenda às suas necessidades no momento. Isso traz alguns problemas, é claro, né? Que todos já devem ter enfrentado em um ou outro momento. Muitas vezes uma certa confusão de qual caminho seguir, já que existem tantos caminhos disponíveis, né? É o que a gente gosta de sempre mencionar, o paradoxo da escolha, né? Quanto mais escolhas existem, né, para nós, mais nós deveríamos ser felizes. Mas o que acontece é o contrário. Quanto mais escolhas nós temos para fazer, quanto mais opções existem para nós, mais angustiados nós ficamos, ou seja, mais difícil de nós sermos felizes. Isso é um paradoxo constatado aí, tem várias obras que falam a esse respeito. Então, esse é um dos problemas, né? A pessoa se vê diante de tantas opções religiosas, ela se desprende da sua religião originária, né? E ela vai buscar alguma opção que lhe seja mais favorável, mais condizente com as suas visões particulares. E muitas vezes ela entra numa espécie de confusão. Muitas vezes a pessoa fica um pouco aflita, fica angustiada, ela se vê muitas vezes indo de uma escola para outra religião, para outra ordem, para outro grupo, para outro curso, de repente algo mais terapêutico, e tem uma certa dificuldade de estabelecer um centro de gravidade para realizar a sua prática espiritual. Então, esse seria um dos problemas. Outro problema seria a dificuldade que as pessoas têm de assimilar corretamente os conceitos daquela prática religiosa ou daquela religião específica, né? Porque muitas vezes, para você aprender uma ideia religiosa, você precisa se comprometer com aquela religião, participar daquela religião, ler, estudar, praticar durante um bom tempo, até que você tenha clareza sobre o que aquele conceito significa e qual é o evento prático ou a experiência a qual ele se refere, ele pretende referir. O conceito é sempre uma referência, né? Então, existem algumas dificuldades relacionadas com a espiritualidade contemporânea, essa forma mais fluida de espiritualidade. Mas, ao mesmo tempo, é um tipo de espiritualidade mais livre. As pessoas se sentem mais livres, elas dificilmente ficam ligadas a uma forma espiritual por culpa, né? Ou porque alguém mais velho ensinou, porque alguém mais sábio disse que é necessário participar daquela religião. Então, assim, essa liberdade é algo bastante interessante de se observar. Esse fenômeno da espiritualidade contemporânea tem, portanto, esses dois lados, um lado positivo e um lado negativo, né? Talvez você que esteja assistindo a palestra tenha já sentido o peso do lado negativo, né, com grande intensidade ou não, e talvez você se veja hoje desfrutando de uma alegria, né, por se sentir livre para poder usufruir do que a espiritualidade contemporânea tem para entregar para você. Então, tem até uma frase que eu acho bastante interessante, que distingue o que é religião do que é espiritualidade. E diz o seguinte, que a religião é a crença na experiência de outra pessoa, enquanto que a espiritualidade é você ter a sua própria experiência. Acho que é uma definição interessante, que pende mais para o lado do lado positivo, né, da espiritualidade contemporânea, porque, de certa forma, nos passa essa ideia de que, se nós cultivarmos a espiritualidade, estaremos cultivando ela com liberdade, de uma forma que esteja de acordo com as nossas próprias necessidades, com nossas características pessoais, certo?
Bem, é uma discussão muito interessante, assim, para se ter. São reflexões, acho que bastante pertinentes, né, dada a forma como as pessoas hoje se relacionam com a espiritualidade. E o tema que a gente propôs a falar, espiritualidade e autoconhecimento na prática, ele não é um tema que pretende falar hoje sobre práticas espirituais ou práticas de autoconhecimento. Embora eu vá falar no finalzinho sobre uma prática de autoconhecimento que é também uma prática de espiritualidade, mas falar que a experiência da espiritualidade, ela é muito importante hoje em dia, né? No cerne de toda religião está a busca pela experiência espiritual, certo? Então, até mesmo dentro dos estudos do gnosticismo, nós costumamos sempre frisar a importância que todo buscador, né, dessa verdade que está mais além das verdades convencionais, ou toda pessoa que busca atender aquele instinto de transcendência que tem dentro de si, que ela busque atingir a experiência da espiritualidade. E essa experiência da espiritualidade precisa ser bem entendido o que isso significa, pelo menos dentro do contexto gnóstico, né? Dentro do contexto gnóstico, a experiência da espiritualidade ela tem um nome, e esse nome é um nome grego para a palavra conhecimento. É a própria palavra grega gnosis. Gnosis seria o conhecimento experimental e transcendente de si mesmo e de tudo aquilo que diz respeito a mim mesmo. Então, não é conhecer o ego ou conhecer o mim mesmo, é conhecer aquilo que eu sou muito mais além de quem eu penso que sou. O conhecimento gnóstico é um conhecimento experimental de descoberta particular, uma descoberta de uma dimensão profunda de nós mesmos, né? E quando a gente fala sobre espiritualidade na prática, nós partimos da ideia que os antigos gnósticos diziam a respeito de como nós, seres humanos, viemos a existir nesse mundo, né? A concepção deles é bastante interessante e, por vezes, acaba sendo bastante complexa filosoficamente, mas eu vou falar aqui de uma forma bastante simples e objetiva para a gente poder entender qual é a relação da espiritualidade e do autoconhecimento dentro dessa perspectiva, né? Os gnósticos antigos, eles costumavam ensinar não através de doutrinas, eles ensinavam através da mitologia. Então, eles faziam relatos mitológicos que serviam como uma espécie de reflexo de todos os processos internos, psicológicos e espirituais que o ser humano pode passar para encontrar a felicidade, ou encontrar a plenitude, ou encontrar-se consigo mesmo, com a sua dimensão mais profunda, né? Então, nas narrativas mitológicas dos antigos gnósticos, né, dizia-se que no início de tudo, antes mesmo de haver a própria criação, havia apenas uma espécie de divindade superior e absolutamente transcendente, inconcebível para a nossa razão, para o nosso pensamento, para o nosso intelecto, para a nossa capacidade de conceitualizar as coisas. Então, essa divindade, ela era o todo e o nada ao mesmo tempo. Nós podemos dizer que, em essência, em origem, antes mesmo de existirmos nesse mundo, nós somos um com esta divindade transcendente e absoluta, né? Esse Deus absoluto é o Deus principal, fundamental, o Deus mais elevado, o Deus supremo do gnosticismo. E é dele que se desprendem, então, algumas, digamos, chispas divinas, fagulhas espirituais, que, por sua vez, uma vez que se afastam dessa mesma divindade, vão perdendo a noção de quem elas são verdadeiramente. Então, essa fagulha espiritual, né, ou essa chispa divina que emerge dessa grande fogueira, digamos, né, esse grande Deus absoluto, por afastar-se dele, deixa de reconhecer-se como sendo ele. É mais ou menos como se nós saíssemos de casa, né, nós fôssemos fazer uma viagem para um lugar distante e, com o passar do tempo, nós fôssemos nos esquecendo do lugar onde a gente nasceu, né, das ruas da cidade onde a gente morou, das pessoas com quem a gente conviveu. Então, a gente fosse esquecendo da nossa verdadeira identidade. E uma vez que nós viemos parar aqui no mundo,
existe um esquecimento quase que completo dessa nossa identidade espiritual, dessa nossa identidade originária. E aí nós formamos uma identidade a partir das experiências vividas no mundo, certo? Então, uma vez que nós nascemos, nós começamos a passar por uma série de experiências em nossa vida, né? Experiências que, enquanto bebês, enquanto crianças, experiências com a nossa família, com a mãe, com o pai, os irmãos, experiência na escola, experiência na praça, no clube, praticando esportes, ficando em casa hoje, né? Hoje, falar em praticar esportes, tem que falar em ficar no celular, falar em jogar videogame, né? Em estar conectado nas redes sociais. Então, através de todas essas vivências, todas essas experiências, nós vamos criando uma identidade que é uma identidade terrena, uma identidade mundana, né? Uma identidade física, existencial, e não uma identidade espiritual. E acabamos nos esquecendo dessa identidade espiritual, né? O mundo é absolutamente fascinante, né? Tudo que existe ao nosso redor, todos os fenômenos da criação são absolutamente fascinantes, são lindos e são aterrorizantes também, né? Nós podemos dizer que existe beleza em uma erupção vulcânica, mas ela também é absolutamente aterrorizante, né? Existem processos muito pequenos, existem processos gigantescos na natureza, existem processos tão pequenos que nós não conseguimos enxergar a olho nu acontecendo com o nosso próprio corpo. Quando nós estudamos biologia, estudamos a divisão celular e percebemos, na época a gente não percebe, a gente acha tudo aquilo muito chato na escola. Mas se a gente for olhar agora, né, como que acontece a divisão celular, a gente vai se encantar, vai se maravilhar com um processo tão perfeito, tão harmonioso, que acontece sem que nós tenhamos que imprimir a nossa vontade sobre ele, né? Então existem muitos processos na natureza que são absolutamente fascinantes, seja porque eles são belos, porque eles são agradáveis, seja porque eles são terríveis, né? Ou aterrorizantes, ou até desagradáveis, né? Um dos fenômenos, por exemplo, da vida que mais espanta o ser humano é a própria morte. E nós acabamos nos fascinando com a morte. E fascinamos com a morte porque nós temos medo da morte, nós tememos o que acontece quando nós morremos, nós tememos que outras pessoas também morram, porque nós não queremos perder o convívio com elas. Então, todo esse assunto, ele é extremamente fascinante para a gente. E uma vez que a gente se fascina com as coisas do mundo, nós reforçamos a nossa identidade mundana, a nossa identidade existencial, vamos chamar assim, tá? Que é uma identidade, eu não digo que é uma identidade nem boa nem ruim, mas é uma identidade que simplesmente se forma. Alguns dirão que é até necessário que ela se forme, e até para nós podermos ter uma existência equilibrada no mundo que nos cerca, né? O problema não é ter essa identidade, o problema é que essa identidade joga uma sombra sobre a identidade espiritual. E nós acabamos esquecendo exatamente de quem nós originariamente somos. Por isso que a espiritualidade dos antigos gnósticos era uma espiritualidade bastante prática e baseada no autoconhecimento. Daí o título da nossa conversa de hoje, espiritualidade e autoconhecimento na prática. Para os antigos gnósticos e para os gnósticos contemporâneos, espiritualidade e autoconhecimento são indissociáveis, né? Entendemos que, por exemplo, nem sempre o ato de acender uma vela é um ato de espiritualidade, mesmo que você o faça dentro de um templo, mesmo que você faça trajando as vestimentas adequadas para um determinado rito religioso, mesmo que antes, durante e depois de acender essa vela, você recite uma boa parte de algum livro sagrado. Nós entendemos que a espiritualidade, ela se processa quando nós estamos em um processo de autoconhecimento. Então, essa espiritualidade, ela acontece quando nós estamos de instante a instante num processo de reconhecer a nossa verdadeira identidade, nossa identidade primária, identidade essencial, nossa identidade espiritual. Então, se eu acendo uma vela dentro de um templo, vestido com todos os meus paramentos religiosos, citando textos sagrados, seja de cor, salteado, ou mesmo lendo em algum livro, isso pode ou não ser um ato espiritual.
quando eu tenho uma conversa com uma pessoa, isso também pode ou não ser um ato espiritual. Isso pode ou não ser uma vivência de espiritualidade. Então, um passeio pelo bosque, ele pode ser um ato de espiritualidade ou não. Uma conversa com uma pessoa pode ser um ato de espiritualidade ou não. Preparar o almoço pode ser um ato de espiritualidade na prática, se for acompanhado pelo autoconhecimento ou não. Esse autoconhecimento, veja, vamos pegar esse exemplo de você estar cozinhando alguma coisa na sua casa e querendo viver a espiritualidade através do autoconhecimento. Este autoconhecimento não é o conhecimento de quanto sal você gosta numa determinada comida, ou de quanto tempo você aguenta na frente do fogão o calor que vem da chama que esquenta a panela. Não é esse tipo de autoconhecimento. Não é conhecer os teus gostos, conhecer o quão você é tolerante para um determinado tempero. Não é um conhecimento informativo, não é um conhecimento racional. É um conhecimento que pode ser entendido mais como uma espécie de reconhecimento. É estar fazendo alguma coisa e reconhecendo-se a si próprio enquanto se faz aquela coisa. Eu vou mudar aqui os termos para ficar um pouco mais interessante, né? A vivência da espiritualidade num contexto como esse, ela se fundamenta no que nós chamamos de autoconsciência. Consciência de si mesmo, enquanto estamos conscientes daquilo que estamos fazendo, ou não fazendo também. Porque descansar também pode ser um ato de espiritualidade, ou não. O que a meditação, na verdade, é um ato de descanso. Você fica com o seu corpo parado, fecha os seus olhos, respira profundamente e, eventualmente, você sente até um pequeno soninho, né? Tem gente que sente um sono bem grande também quando vai meditar. Às vezes pensa que isso é um problema, mas não é um problema, é um bom sinal, um sinal de relaxamento profundo, e isso é um dos objetivos da meditação, né? Mas, enfim, a meditação também é um ato de descansar. Quem medita está descansando, mas está descansando, se está meditando mesmo, está num ato de autoconsciência. Está buscando consciência de si mesmo. Estar consciente de si mesmo é um estado difícil de transcrever em palavras, né? Mas nós sabemos quando nós estamos conscientes de nós mesmos e quando não estamos conscientes de nós mesmos. Cada um tem a sua própria experiência, né? A gente pode citar exemplos de momentos em que, em geral, as pessoas não estão conscientes de si mesmas, né? Basta lembrar, por exemplo, se em alguma oportunidade você estava dentro de um ônibus e você sabia que tinha que parar num determinado ponto para ir até o seu compromisso, mas você só se deu conta de que você passou do ponto de ônibus 1 ou 2 quilômetros lá para frente, depois de você ter passado mais 1 ou 2 pontos de ônibus para frente. Porque você simplesmente perdeu a tua consciência do que você estava fazendo, de onde você estava, e até mesmo nós perdemos a consciência de quem nós somos. A autoconsciência, ela é fundamental para cultivar a espiritualidade prática. Espiritualidade prática se fundamenta em autoconsciência. Então, essa é a essência da mensagem que a gente gostaria de deixar bastante claro hoje, né? Independente de qual é a sua filiação religiosa ou de você não ser filiado a religião nenhuma, você pode cultivar ou não a tua espiritualidade. Você pode ir à igreja, ir à missa todos os dias e não estar cultivando a sua espiritualidade, se você não estiver buscando este ato de autoconhecimento. E você pode nunca ir a nenhum templo, a nenhuma igreja, né? Simplesmente estar completamente distante de qualquer tipo de religião ou prática religiosa e ainda assim ser um indivíduo profundamente espiritual. Espiritual para si, não espiritual para os outros, né? A espiritualidade contemporânea, dentro da espiritualidade contemporânea, a gente vê muito hoje um mundo de aparências, justamente porque a espiritualidade se transformou numa espécie de comércio e também um nicho de mercado. Muitas pessoas buscam a espiritualidade ou desenvolver-se em determinadas áreas da espiritualidade como se estivessem buscando um nicho de mercado, um posicionamento de mercado. E, nesse sentido, isso acaba desvirtuando um pouquinho a busca original do que é ser espiritual ou estar vivendo a espiritualidade,
que é estar vivendo em contato e desenvolvendo a capacidade de estar em contato com a sua identidade originária. Dentro do gnosticismo, a gente tem um termo para essa identidade originária, até para não ficar falando essas palavras compostas assim um pouco mais complexas, né? Identidade originária. A gente chama simplesmente essa identidade de ser, ou o espírito. Então, existe uma identidade originária, ou o nosso próprio ser interior profundo, que para nós é desconhecido, e a busca pelo conhecimento deste ser, ou a busca pelo conhecimento dessa identidade, do conhecimento de quem nós somos originalmente, é justamente a busca pelo autoconhecimento. Um autoconhecimento legítimo, um autoconhecimento verdadeiro, né? Um autoconhecimento prático que pode se processar independente de você ser cristão, muçulmano, judeu, pagão, budista, hindu, shintoísta, ateu, inclusive, ou mesmo agnóstico, ou até mesmo gnóstico. Então, cultivar a espiritualidade é um assunto muito particular. Cultivar a espiritualidade é um ato muito íntimo de cada pessoa, né? O cultivo da espiritualidade está, então, intimamente relacionado com a capacidade que nós temos de estar conscientes de nós mesmos, de momento a momento, de instante a instante, conscientes do nosso ser, da nossa identidade originária, né? E essa consciência, ela é bem interessante, porque se nós temos consciência e vivemos em consciência com essa identidade originária, torna-se muito mais interessante em termos físicos, né? Porque o nosso próprio corpo, ele tende a responder de uma forma mais harmoniosa, mais tranquila e mais saudável quando a nossa consciência está em contato com essa identidade originária. Porque na identidade originária está como se fosse o protótipo da nossa saúde, né? O arquétipo de nossa saúde, o arquétipo da nossa perfeição genética, da nossa perfeição fenotípica e genotípica. E se a gente está consciente dessa identidade originária, nosso corpo tende a ser mais saudável. Nossas emoções tendem a ser mais saudáveis e adequadas. Nosso pensamento também tende a funcionar de uma forma mais adequada, né? A mente, emoção e corpo também alcançam um estado de equilíbrio, um estado de saúde, um estado de bem-estar, quando nós estamos conscientes da nossa identidade original ou de nosso próprio ser interior profundo, né? Então, estar consciente é um fenômeno central dentro da prática da espiritualidade. Não importa qual prática você faça, religiosa ou espiritual, né? Desde que ela não fira nem nada ético ou moral dentro da sua convivência, não prejudique a você mesmo e não prejudique a ninguém, obviamente, né? Mas não importa o que você esteja fazendo em termos de prática espiritual, não importa qual a religião que você segue, o importante é que você busque o cultivo dessa espiritualidade prática, que é o autoconhecimento, estar consciente de si. Se nós buscamos compreender o estado de autoconsciência e entender como ele funciona dentro de nós, nós vamos perceber que passamos boa parte da nossa vida sem ter a autoconsciência propriamente dita. Nós vamos perceber que nós perdemos a consciência de si com muita frequência e por grandes intervalos de tempo. Isso aqui fica a critério de cada um perceber dentro de si mesmo. Algumas pessoas vão constatar em si uma coisa, outros podem constatar outra. Pela nossa tradição, pelo estudo que a gente realiza há bastante tempo, nós temos percebido que realmente no estado natural as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se manter autoconscientes, porque a sua mente costuma levar o sujeito para fora dos domínios da consciência autoconsciente. As emoções tendem a levar também a consciência para fora dos seus domínios da autoconsciência. E o corpo também tende a fazer isso, né? Depois de praticamente anos e anos vivendo a vida em estado de fascinação pela existência, em estado de fascinação pela nossa identidade existencial, nós acabamos tendo dificuldade de estar autoconscientes, certo? Talvez o livro contemporâneo que melhor descreva o fenômeno da autoconsciência, hoje em dia, é o livro chamado O Poder do Agora,
que eu acredito que todo mundo, se já não leu, já, já ouviu falar desse livro, né? De um autor chamado Eckhart Tolle. Nesse livro ele descreve a experiência pessoal dele de despertar da consciência, ou seja, a consciência saindo do seu estado de passividade, ou estado de letargia, ou estado de adormecimento. Tá? A consciência, quando ela sai do estado de adormecimento, vamos usar aqui essa palavra, tá? Quando nós conseguimos ingressar nesse estado, digamos que minimamente permanente de autoconsciência, nós conseguimos ter a capacidade de estar conscientes de nós mesmos, ao mesmo tempo em que estamos conscientes daquilo que estamos fazendo, ou seja, qual é o objetivo que existe na minha relação com o mundo, e também qual é o lugar do mundo em que eu me encontro. Frequentemente, quando nós formos fazer um estudo particular, profundo, dos momentos em que nós estamos sem autoconsciência, nós vamos perceber, por exemplo, que na nossa mente se processa uma série de imagens e fantasias que geralmente estão nos colocando em um lugar completamente diferente do lugar em que nós estamos, né? Quando a nossa consciência adormece, se nós estamos, por exemplo, deitados em nossa cama, né? Durante um momento qualquer do dia, no final de semana, em que a gente queira apenas relaxar um pouco, nem cochilar nada, só deitar o nosso corpo para descansar, né? Para relaxar um pouco. E aí fechamos os olhos e de repente percebemos que a nossa mente começa a nos colocar em lugares completamente diferentes do lugar onde nós estamos. Nós nos esquecemos, né, de que estamos deitados na nossa cama e começamos a nossa consciência começa a se processar num estado de adormecimento através das imagens criadas pela nossa mente, de que estamos caminhando por alguma rua, de que estamos dentro do avião indo para algum lugar para onde nós desejamos viajar, que estamos tendo uma conversa com uma pessoa que nos ofendeu e aí nós estamos de repente revidando aquela ofensa ou conversando a respeito daquela ofensa. Então, a nossa consciência ela perde o seu centro, ela deixa de estar vivendo e processando-se em função de um estado de estar desperta, atenta, presente, vivendo a eternidade que é o aqui e o agora, para viver o ontem, o amanhã, o lá, o acolá, mas nunca o aqui e o agora, né? A consciência, quando ela adormece, ou quando nós perdemos o estado de autoconsciência, e, portanto, perdemos a nossa espiritualidade prática, o que acontece com ela, né? Ela deixa de estar no agora e passa a processar-se em função de lembranças do passado, né? Que nós começamos a viver sem ter consciência de que estamos vivendo no passado. Ou começa a se processar em função do futuro. Não temos consciência de que estamos nos imaginando no futuro, que no futuro vamos encontrar alguém, que vamos estar em algum lugar. Assim se processa o adormecimento fora do agora. E também esse adormecimento se processa fora do aqui. É o lugar onde a nossa consciência se encontra quando está desperta. Se eu estou na minha casa e de repente estou começando a ter fantasias de que estou vivendo situações em outros lugares, por exemplo, na escola, na faculdade, ou mesmo em um outro lugar onde vivi, numa reunião com alguma outra pessoa, eu estou completamente fora do aqui. O aqui e o agora são a chave para a gente poder cultivar o estado de consciência desperta. E o estado de consciência desperta é justamente o aqui e o agora. É justamente a autoconsciência. Isso é a espiritualidade prática, né? No Oriente, né, no Japão, ou mesmo na Índia, na China, mas especialmente nos lugares onde se desenvolveu a visão do Zen, do Zen budismo, né, é muito comum que a espiritualidade seja ensinada para o principiante não através de tantas leituras ou de tantas teorias, doutrinas, dogmas e regras. A espiritualidade ela é ensinada pelos mestres do Zen como algo fluido, espontâneo, que deve ser vivido nas atitudes cotidianas, né?
Uma das primeiras coisas que um adepto, monge, recém-entrado num monastério zen, por exemplo, um dos primeiros instrumentos que ele recebe para cultivar a sua espiritualidade é uma vassoura ou um pano de prato, porque ele precisa aprender a cultivar a sua espiritualidade na forma da autoconsciência, nas atitudes mais simples do dia a dia, né? De nada adianta ele estar recitando sutras que mencionam divindades complexas, mundos paralelos, virtudes humanas, né, virtudes espirituais, se ele próprio naquele momento não está em contato com a sua própria espiritualidade, com a sua dimensão espiritual. Se ele próprio não está autoconsciente, né, não está consciente de si mesmo. Essa é a verdadeira consciência. Existe aquela história que é bastante comum dos dois monges que estavam caminhando e quando chegaram à beira de um rio para atravessá-lo, encontraram uma mulher muito bonita e um dos monges era mais velho, mais experiente, e o outro era mais jovem. E então eles viram aquela mulher e o mais jovem logo lembrou do seu juramento, dos seus compromissos e da necessidade de não permitir que os seus sentidos sejam a porta de entrada de tentações para que sua mente se perturbe e ele perca o estado de autoconsciência, né? Então ele logo se lembra de tudo aquilo, de suas restrições, mas a moça pede se algum deles pode ajudá-la a atravessar o rio. E o mais velho, ele toma aquela mulher no colo, né, e atravessa o rio com ela no colo e a deixa na outra margem e os dois seguem a caminhada. Até que o monge mais novo olha para o mais velho e diz: mestre, eu ainda não entendo por que você, com tanto tempo de experiência, com tanta sabedoria, se deu o direito de pegar aquela mulher no colo, mesmo sabendo dos riscos para a sua integridade, da sua mente, né? E você a carregou de um lado para o outro, de uma margem para a outra do rio. E aí o mais novo falou assim: sim, eu carreguei ela de uma margem do rio para a outra margem, mas você está carregando ela até agora, depois de quilômetros de nós caminhando juntos. Essa história ilustra muito bem a diferença que existe entre você estar dando mais importância para a doutrina religiosa, para os dogmas, para os livros, para os preceitos, para os axiomas, do que para a sua vivência espiritual. E essa vivência espiritual se traduz em autoconsciência, em autoconhecimento e autoconsciência. Não é possível você adquirir autoconhecimento se não houver autoconsciência, se não houver consciência de si mesmo. E a consciência de si mesmo é um estado bastante valioso, muito precioso, que a gente pode aprender a cultivar cada vez mais na nossa vida, se nós nos dermos conta do que a autoconsciência faz conosco, né? Eu mencionei há pouco o que a autoconsciência faz conosco. Ela nos permite ter consciência de quem nós somos enquanto estamos fazendo qualquer coisa, ter consciência do objetivo da nossa relação com o mundo num determinado momento, né? Se estamos limpando a casa, se estamos lendo um livro, se estamos dando uma palestra, se estamos ouvindo uma palestra, se estamos abrindo ou fechando uma janela, se estamos pilotando uma aeronave, não importa o que nós estejamos fazendo, a autoconsciência nos dá a capacidade de estar consciente do objetivo pontual da nossa existência. E também a autoconsciência, ela também nos dá a capacidade de ter consciência do lugar aonde nós estamos, plenamente, né? Então são, digamos, é uma tríade de consciência que nós temos num determinado momento, de quem somos, do que estamos fazendo e de onde nós estamos. E essa é uma chave muito importante se nós queremos desenvolver a nossa autoconsciência de uma maneira bastante prática no dia a dia e fora do contexto religioso e da prática religiosa e da prática espiritualista, né? Olha só, é possível você desenvolver a tua consciência se você realizar exercícios de yoga, certo? Se você realizar exercício de yoga, você vai despertar a sua consciência, desde que você esteja autoconsciente enquanto faz exercício de yoga. O exercício de yoga em si só, ele não vai te despertar, né? A reza para qualquer tipo de divindade, por si só, não vai te despertar. Acender uma vela,
acender um incenso, recitar um evangelho, exorcizar um demônio, né? Dependendo da tua religião, qual seja, realizar práticas espirituais não garante que você desperte a consciência. É necessário estar minimamente consciente, atento a si mesmo, num determinado instante, para poder cultivar e desenvolver a autoconsciência. O yoga é um grande exemplo disso, porque o yoga é uma prática vinda do Oriente e que impacta tanto o Ocidente, porque ela é extremamente completa em termos de religiosidade, inclusive, né? Então, é muito difícil você fazer uma prática de yoga e não ter contemplado ali relaxamento físico, alongamento, força física, respiração, estados emocionais alterados, ou né, alterados num sentido positivo, né? Controle da mente. Então, a prática de yoga ela é bastante completa, muito, muito completa. E se você estiver minimamente autoconsciente, você pode potencializar ainda mais a tua autoconsciência, né? Mas o que nós estamos insistindo aqui é exatamente o fato de que se você não estiver minimamente consciente enquanto realiza uma prática, por mais completa que ela seja, ela não vai funcionar para você, para a espiritualidade. Você pode se sentir muito bem, pode se sentir bem-estar, pode sentir tranquilidade, você pode sentir um contato com o teu corpo, você pode se sentir mais inspirado, criativo, mas isso não significa necessariamente a espiritualidade na prática. Não significa necessariamente o contato contínuo, consistente e que promove coesão com a tua identidade originária, certo? Então, por isso, a gente insiste muito, né, e como última mensagem dessa palestra aqui, desse encontro que nós estamos tendo, estamos chegando no fim, para que nós possamos cultivar a nossa autoconsciência, nós podemos nos acostumar a realizar um exercício de autoconsciência, um exercício de despertar. E esse exercício de despertar consiste em que você, independente do que você esteja fazendo, em qualquer tipo de atividade que você esteja realizando, que você seja capaz de se dar conta de 3 coisas. Tá? É se dar conta, dar-se conta. Sabe quando você está num ambiente e de repente você se dá conta de que existe um abajur naquele ambiente? Você se deu conta, você tomou consciência daquele abajur. Ou você está dirigindo seu carro, de repente você se dá conta que tem alguém dirigindo uma moto ou pilotando uma moto no seu lado direito aqui. Você se deu conta, você tomou consciência. Então, o que eu estou querendo frisar aqui é a necessidade da gente, enquanto estiver fazendo qualquer coisa na vida, aprender a se dar conta de si mesmo. Dar-se conta de si, dar-se conta de qual é o seu objetivo num determinado instante da sua existência e dar-se conta do lugar onde você se encontra. Esses 3 dar-se conta, esses 3 reconhecimentos, eles são muito importantes, né? São 3 discernimentos. Aliás, o nome dessa técnica é a chave do discernimento. É um discernimento triplo. É o discernimento de quem eu sou, o discernimento do que estou fazendo, qual o meu objetivo nesse instante da existência, e do lugar onde eu me encontro. É um exercício super simples. Até peço para vocês não se deixarem levar pela simplicidade do exercício. Procurem praticá-lo a partir dessa vivência que nós tivemos agora, dessa conversa, desse diálogo, dessa palestra sobre espiritualidade e autoconhecimento na prática, porque essa é uma chave prática muito interessante de autoconhecimento. Não é um autoconhecimento teórico, é um autoconhecimento experimental, vivencial e que nos permite experimentar em nós mesmos isso que entendemos como sendo a espiritualidade, tá? Então, meus amigos, esse é o conteúdo que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Agradeço a presença de todos, de cada um de vocês, daqueles que entraram e tiveram que sair, daqueles que chegaram depois da palestra ter começado. Espero que tenha sido claro o suficiente para que vocês possam colocar em prática. E mesmo assim, né, agora que são 1 minuto para as 8 horas, estou pontual, estou neurótico, né? Então, estou terminando a palestra antes do horário. Do horário. E vocês fiquem livres para fazer perguntas, né? E eu já vi que já surgiu uma pergunta aqui
do Rodrigo, que perguntou como é que se faz a última parte do exercício, né? A terceira parte do exercício. Eu vou repetir o exercício inteiro, então, tá? O exercício se chama exercício de discernimento, né? E ele é feito dividindo a nossa consciência em 3 partes. Na primeira parte, a gente faz o reconhecimento consciente de quem nós somos. De quem nós somos, isso é muito experimental, tá? Não é nada intelectual. Não é algo assim, tipo, tá, eu preciso reconhecer quem eu sou. Ah, eu sou o Giordano, eu nasci no interior do Paraná, eu estou vestindo essa roupa, eu gosto disso, daquilo. Não é isso, né? É sentir a si mesmo, sentir conscientemente a si mesmo, tá? Então, perceber-se, dar-se conta de si próprio. Esse é um estado muito especial, é o estado fundamental do despertar. E esse é o primeiro discernimento que nós temos que fazer. O segundo discernimento é: qual o objetivo dessa parte da minha existência? Estou existindo aqui na varanda da minha casa? O que é mesmo que eu estava fazendo aqui? Ah, eu vim aqui relaxar. Eu vim aqui ficar tranquilo, eu vim aqui sentar na poltrona, eu vim aqui tomar um chimarrão, eu vim aqui ficar deitado na rede, eu vim aqui ler um livro. Eu estou lendo um livro. Ah, mas por que que eu estava lendo o livro e de repente esqueci que estava lendo o livro? Aí eu volto a ler o livro e eu tenho que retornar alguns parágrafos. Porque eu perdi minha consciência. Eu esqueci de mim mesmo, esqueci do meu objetivo e provavelmente esqueci do lugar onde eu estava também. Então, o segundo foco de reconhecimento é: qual o objetivo da minha existência nesse momento? Nós agora, por exemplo, estamos dividindo, compartilhando conhecimento entre nós. Esse compartilhar é o nosso objetivo agora. O meu objetivo é mais específico na hora de falar, e o de vocês é mais específico para ouvir, mas agora a gente está trocando também, vocês podem fazer perguntas, né, à vontade. Então, esse é o nosso objetivo nesse instante, tá? E o terceiro, que foi a pergunta que o Rodrigo fez, é estar consciente de onde eu estou. Isso é muito importante, apesar de parecer um tanto quanto óbvio, mas a verdade é que a gente acaba esquecendo de ter consciência de onde a gente está. Não é saber intelectualmente onde eu estou, é de ter consciência num determinado momento do lugar onde eu me encontro. Tá? Então, isso é uma espécie de antídoto para o adormecimento da consciência. Esse exercício todo, com essas 3 partes, ele é extremamente importante, super simples, mas é uma forma de nós nos conhecermos cada vez mais profundamente. Não de forma intelectual, não elaborando uma lista de características de quem nós somos, né? O autoconhecimento dentro da espiritualidade, ele é vivencial, experimental, ele é transcendente, ele transcende a razão, transcende o conceito, tá? Então, eu sei que muitas vezes isso é um pouco difícil de se aprender, mas é super importante de se frisar uma vez e outra vez, que trata-se de você tomar consciência num determinado instante. Isso é, para os gnósticos antigos, a espiritualidade. Tá respondido, Rodrigo? Opa, ágil. Alguém tem mais alguma pergunta? Imagina, de nada. Obrigado a você pela tua pergunta, foi muito boa, muito esclarecedora. Olha, eu tenho uma pergunta, mas não sei se é exatamente uma pergunta. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais, Giordano. Sim. Você mencionou a respeito de uma primeira medida quando alguém entra num monastério zen no Japão, Isso. pano de chão e a vassoura, né? Sim. E é muito contrastante, né? É interessante, assim, no yoga, por exemplo, a gente adentraria, né, uma prática, um mantra, em outras escolas esotéricas, talvez alguma coisa um pouco mais, né, formal, ou que ative mais assim os sentidos, e também uma certa, vou chamar assim, uma certa fascinação para o iniciante, né? É. E é bem diferente de você receber um pano de chão e uma vassoura, né? Eu não sei, assim, queria que você pudesse comentar um pouco como é que isso funciona, porque eu achei bastante interessante, assim, vir para o básico, né? Isso.
Eu acho que meu entendimento particular é que essa é a mensagem que essas linhas elas querem passar, né? O taoísmo, o zen, o próprio gnosticismo também é a parte de todo a complexidade esotérica, simbólica do gnosticismo, ele é muito prático nessa questão, né? Eu acredito muito, por toda a investigação que a gente já fez ao longo de todo esse tempo, é que toda a tradição ela tem também isso da vassoura e do pano de chão, mas isso muitas vezes não está logo no início, está mais lá para frente. Cada tradição tem o seu método de ensino, tem o seu método de pedagógico, né? Tem o seu tempo, tem a sua estrutura, porque é muito importante você ter diversidade, né? As pessoas são diferentes, então as pessoas precisam de métodos diferentes, muitas vezes para chegar na mesma finalidade. Mas dentro do que eu comentei antes, das linhas orientais, mais ligadas ao Tao, ao Zen, né, de quando uma pessoa entra no monastério, né? Então eu vou dizer para vocês, não esperem chegar no monastério para participar lá, se filiar ao monastério e passar a viver lá e já pergunta, onde é que está a vassoura? Que me disseram que eu vou receber uma vassoura. Não é tão literal assim, né? Mas assim, o fato é que o iniciante ele é convidado a participar de atividades em que ele se dá conta que a espiritualidade se cultiva no aqui e no agora, em qualquer momento, né? E que a espiritualidade se cultiva mais além da mente. Eu acredito muito que isso é um ensinamento poderoso, porque a mente acaba sendo para nós, dentro do cultivo da espiritualidade, uma espécie até de obstáculo, por vários motivos que de repente convém tratar em outro momento, mas a mente acaba se tornando um obstáculo. Eu não quero vilanizar a mente, né? Mas a verdade é que a mente precisa ser transformada, né? A mente precisa passar por uma transformação. E a mente do iniciante, quando ele chega num movimento de espiritualidade, ela chega como ela foi preparada. E se essa mente preparada do jeito que ela está, ela vai aprender coisas do jeito que ela foi ensinada a aprender. Se ela não aprender um jeito diferente de aprender, talvez ela tenha dificuldade em alcançar a verdadeira experiência da espiritualidade, que é esse autoconhecimento, que é essa autoconsciência, né? Mas enfim, são métodos e métodos distintos que existem. Agora, pegar uma vassoura, aprender que é possível e é necessário aprender a cultivar a espiritualidade enquanto você está realizando as tarefas ordinárias. O espiritual e o material não estão tão desconectados assim. É possível e é importante procurar descobrir a espiritualidade na trivialidade da vida. Talvez essa seja uma forma diferente de falar sobre essa mensagem zen, essa mensagem taoísta, sabe? É a mensagem do além mente, além dogma, além doutrina, além posturas, além cores, sistemas, métodos, a espiritualidade que se cultiva de momento a momento. Eu espero ter conduzido bem a resposta de uma forma minimamente adequada, tá? Claro. Se alguém tem mais alguma pergunta, colocação para fazer, fica bem à vontade. Algumas pessoas tiveram que sair, a gente agradece póstumamente aí a presença delas, né? Mas quem tiver aí ainda, quiser fazer alguma pergunta, um comentário, fique bem à vontade. A gente tem alguns minutos ainda. Se quiser usar o microfone para... Obrigado, Vitor. Se quiserem usar o microfone para falar, para fazer a pergunta também. Nenhuma pergunta? Ótimo. Ótimo. Vou entender isso como um bom sinal de que entenderam tudo, de que eu consegui ser o mais claro possível dentro de um assunto que tende a ser complexo. De novo, deixa eu reforçar para vocês a ideia de que esse projeto ele é bem amplo, ele já vem acontecendo essa é a segunda semana do projeto, se eu não me engano, segunda semana já, várias atividades já foram realizadas, muitas outras serão ainda, e esse é um projeto que pretende oferecer para as pessoas, né, conhecimentos, práticas, debates, reflexões sobre assuntos que podem colaborar com o bem-estar nesse momento que nós estamos vivenciando aí na humanidade, né? Então, também tem como objetivo ajudar alguns grupos, comunidades
pessoas que necessitam de ajuda. Então, o projeto também, o projeto Colibri, ele se estruturou para receber contribuições de quem quiser fazê-lo, e essas contribuições são destinadas para essas comunidades. Está tudo descrito lá nas nossas redes sociais e no site também. Vocês podem procurar por Projeto Colibri no Facebook ou no Instagram, e vocês vão encontrar lá todos os links e as informações para tirar qualquer tipo de dúvida. Tá legal? Uhum. Deixa eu agradecer vocês por terem participado hoje. Obrigado pela atenção. Obrigado pelas perguntas, quem fez. E se tiverem perguntas depois, podem enviar para mim também, pessoalmente, né? Me encontrar aí nas redes sociais e enviar perguntas para a gente poder conversar mais. Tá bem? Ô, Jordano. Oi, Mônica. Oi, vai ter sobre sonhos também? Sobre sonhos, eu não sei se está previsto sobre sonhos. Uhum. Mas talvez exista algum trabalho que seja feito, Mônica. Eu te aconselho a dar uma olhada no link do projeto. Tá. Eu mesmo te passo também o link depois. Eu tenho o teu contato. Uhum. A gente é amigo de muitos anos já, eu e a Mônica. Graças a Então, Deus, que bom. Graças a Deus, que bom, né? Eu te mando daí o link depois para você ver, dar uma olhadinha lá se já está programado. E eu também vou tirar minha dúvida, porque eu não lembro se tem algo dos sonhos programado. Porque às Obrigado vezes eu tenho pelo teu interesse. Não de nada. É que às vezes eu tenho um sonho meio esquisito assim, eu quero tirar dúvida, só por isso que eu te perguntei. Ah, legal, legal, ótimo, sim. Bons, os sonhos também são uma forma de manifestação da nossa consciência, né? Sim. E aprender sobre eles também é aprender sobre os estados de consciência. Então, é muito oportuna a sua pergunta e seu interesse. Depois eu vou mandar o link direto para você ver as próximas palestras, tá? Beleza, obrigado, tá? Eu que agradeço, mãe. Tô aqui em Eu acho que teve Floripa. mais. Ah, ótimo, que legal. Espero que esteja bem confortável aí. Eu acho que Tá, sim. teve mais uma perguntinha que chegou ou não? Acho que não, né? Que apareceu algo na tela aqui, eu não consegui ler. Não, era o Alberto se despedindo e agradecendo. Ah, tá bom. Muito bem. Gente, então é isso. Muito obrigado de novo. Espero Obrigada. encontrá-los em um próximo encontro e espero que tenham aproveitado. Grande abraço para vocês. Outro ficar com Deus. Tchau, Obrigada, tchau. Juliano. Foi muito Valeu. Tchau.